Eu lembrei do MVP da Sabrina. Um anão MVP humano, eu lembrei disso na hora que eu falei MVP. Se o negócio não crescer, eu vou pôr essa carta também pra mim. Oh, isso aqui foi programado. Esse é o Por Dentro do Jogo, o programa onde a gente vira as cartas do jogo empresarial e compartilha o que normalmente só fica nos bastidores. Hoje vamos falar sobre escalar sem se perder. Como crescer rápido sem sacrificar a essência, qualidade ou estrutura. Na mesa, ninguém sabe quais cartas vão aparecer. Só que cada uma abre um ponto real, vivido, daqueles que todo dono de negócio já enfrentou ou ainda vai enfrentar. Então vamos dar início ao nosso jogo. Vou ler a primeira carta. Você só escala o que está repetível. Qual foi a vez que vocês tentaram escalar algo que ainda não estava pronto? Primeiro, vamos pensar nessa afirmação. Você só escala aquilo que é repetível. Teoricamente falando, é uma verdade, é um conceito válido, né? Então eu só consigo realmente escalar aquilo que eu consigo replicar com uma certa padronização para que eu consiga... Porque o conceito de escala quer dizer eu conseguir vender mais ou alcançar mais pessoas com o custo não aumentando na mesma proporção. Então, em lógica, acredito que sim, a gente só consegue escalar aquilo que já é repetível. Ou seja, aquilo que a gente já validou com antecedência, aquilo que a gente já conseguiu, de alguma forma, provar a sua validade, provar o interesse do público em relação a uma oferta, em relação a uma campanha, em relação a um produto. E internamente também, olhando para a empresa em si, também processos que são repetitivos, né, processos que a gente padronizados, são os mais fáceis da gente conseguir escalar, automatizar. Então acho que se encaixa tanto na parte de gestão da empresa quanto na parte de escala, de ofertas, de vendas. Eu concordo com a afirmação. Vocês concordam? Eu concordo, eu acho que tem até uma pequena sutileza aí no meio, né? Que é justamente uma coisa, escalar de fato aquilo que foi validado de algum modo. Outra coisa é você não nem lançar, nem fazer um MVP ou qualquer MVP. nem lançar nada, não lançar nenhum tipo de produto esperando ter algum tipo de validação. Só que a validação, em última instância, ela sempre vai depender do contato final com o cliente. Então, uma coisa, de fato, é você fazer um lançamento, lançar o seu primeiro produto, lançar, enfim, qualquer coisa ali. E outra é você escalar aquilo, né? Acho que realmente faz sentido só a escala quando você já tem uma operação um pouco mais madura ali, já tem uma validação um pouco mais robusta, né? Sim. Eu concordo também, principalmente na parte que, não só de potência, né, de geração de demanda ali, por exemplo, vender mais, então vou escalar o número de vendas, mas também uma coisa que você falou que é escalar algo operacional. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente consegue validar, tipo, tô seguindo esse script de vendas, tô seguindo esse script, por exemplo, de atendimento ao cliente, eu consigo escalar aquilo, por exemplo, com automação IA, né? Então, é não só escalar, por exemplo, vou escalar o número de vendas trazendo um canal de aquisição novo, vou escalar o número de vendas fazendo, por exemplo, outro fluxo comercial, mas também é operacional. Então, a partir do momento que você consegue validar alguma coisa e essa coisa, ela tem, por exemplo, um processo muito bem definido ali que você consegue, tipo, traquear e saber muito bem o que você tem que fazer, você consegue automatizar isso com automação, com, por exemplo, inteligência artificial. Então, acho que vai bem além dessa parte de só vender mais, também a parte operacional. E tem o ponto também que quando você escala, você vai descobrindo mais insumos, mais gargalos, mais coisas que você precisa melhorar. Então, acho que não é nem só o repetível, mas o melhorável também, né? Se for pensar no nosso fluxo do OPB, por exemplo, nosso lançamento pago, né? A gente rodou ali das primeiras vezes, aí foi investindo um pouquinho mais, percebeu que a gente não conseguia atingir um CAC ali que a gente gostaria, voltou, pensou na campanha, pensou na narrativa e vai melhorando esse processo até ter uma escala que seja mais sustentável para a gente, né? Então, é sempre um jogo de melhoria também. E eu acho que tem um ponto que tudo que pode ser escalado, eu acho que necessariamente ele é repetível, né? Ele é padronizado, mas o contrário nem sempre é verdade, né? E nem tudo que é repetível a gente precisa escalar. Eu acho que existe quase como uma tara do mercado digital, principalmente, né? Com a palavra escala. Mas muitas vezes as pessoas tentam escalar, tentam padronizar algo que não necessariamente precisa ser feito, que às vezes é um diferencial de mercado, às vezes o atendimento da pessoa é algo que é um grande diferencial, o atendimento humano, e ela vai lá e tenta automatizar aquilo para escalar e acaba dando um tiro no pé. Ou a natureza do produto, como a gente já viu inúmeras vezes, né? Por exemplo, mentoria é algo que não é escalável por sua natureza. E a gente viu muitas pessoas no mercado, inclusive vendendo a ideia de mentoria escalável. Ou seja,
na origem do termo já está errado, na origem da concepção daquela ideia de produto já está errado. Então, eu escalar isso no longo prazo vai dar problema, como a gente já viu. Pessoas que escalaram mentorias, a entrega, que nem o Rodrigo fala, né? É um produto que quanto mais pessoas fazem parte, pior o produto fica. Aí eu escalo uma mentoria, eu torno aquele produto ruim rapidamente e as pessoas pagam caro, né? Uma mentoria high ticket, tem uma alta expectativa, pensam numa certa personalização, mesmo que seja em grupo, e acaba que tem uma entrega muito padronizada, ou seja, não faz sentido ela estar ali, nem para o cliente e nem para o negócio. E aí teve muitos negócios que escalaram isso e acabaram muitas vezes tomando inclusive processos, conseguiram tiveram taxas de reembolso absurdamente alta, tiveram um nível de insatisfação muito alta, prejudicaram a marca, por quê? Porque tentaram escalar sem entender o contexto, né? Sim. E aí tem uma pergunta, né? Qual foi a vez que vocês tentaram escalar algo que ainda não estava pronto? Eu não consigo lembrar de nada especificamente falando assim, eu acho que muito porque a gente tem essa ideia, né, da importância do cuidado com a escala. Eu acho que tem produtos que a própria fazedoria que a gente lançou agora, né, a gente já entrou numa escala relativamente alta para um produto novo, então pode ser algo que a gente já arriscou um pouco mais, mas foi um risco controlado, né? Então a gente vem cuidando muito da aquisição, trazendo pessoas num ritmo adequado, mas eu acho que é o único momento que eu lembro, né? E eu acho legal a gente trazer porque a gente antecipou o lançamento da fazedoria justamente olhando a leitura do mercado. Então era um trade-off, né? Ou a gente espera para lançar com mais calma, né, e fazer esse processo de aquisição mais lento, ou a gente lança dentro de um lançamento na Black Friday e lança antes que os concorrentes, né? Então essa solução. Então acho que foi uma decisão que a gente tomou arriscando um pouco mais, nesse sentido, né, de já começar um pouco escalado em um produto novo, porém a gente entendeu que seria a melhor decisão por conta dessa questão do movimento do mercado, da concorrência. Sim. Então, e até o momento foi uma decisão acertada, a gente conseguiu controlar esse risco de uma maneira eficiente, né? Eu acho que até pela natureza do produto faz sentido também, igual você falou, tipo, não é uma mentoria, é um software que a gente está lançando. Exato. Esse software, ele vai funcionar com o usuário utilizando a plataforma. E ele é o contrário, né? Ele se torna melhor à medida que mais pessoas utilizam. Exatamente. Então, acho que nesse caso faz muito sentido, porque é totalmente repetível, né? O usuário que está utilizando ali. Então, ele conversa, no caso da natureza da fazedoria, ele vai conversar com alguns agentes de AI e é isso. Então, eu tenho, claro, uma parte para poder escalar, que seria tipo o CS, né? O atendimento ali de suporte, por exemplo, e tudo mais. Mas o produto em si, ele não é entregue por humanos. Então, a natureza dele é escalável, diferente de uma mentoria, por exemplo. E outra, a gente não está buscando nesse primeiro momento também ter a aquisição mais eficiente possível. A gente está muito mais preocupado em, de fato, entender o comportamento ali dos usuários, entender, de fato, se aquela nossa hipótese de produto ela estava validada ou não estava, ou se as pessoas estariam usando um produto de um jeito diferente do que a gente imaginava e encontrar outros problemas que poderiam ser resolvidos também. Então, no final dos contos, eu acho que foi bom, assim, ter lançado, de fato, antecipado isso, tanto por uma questão de mercado, quanto para entender, de fato, Sim, aquele público que a gente está trabalhando, né? concordo. Sim. E acho que só para, assim, trazendo um último contexto, quando a gente traz escala, me lembra muito daquela frase, na dúvida, volte ao princípio, né? Muitas vezes a gente tem algumas expectativas sobre os nossos produtos, sobre as nossas ofertas, mas a gente acaba, na hora de definir estratégia, se perdendo um pouco do princípio das coisas. Da mesma forma que você não faz um post de venda com um princípio, com um objetivo de engajamento, você não vai escalar um produto que te demande tanto braço nesse sentido, que a natureza dele não seja escalável, né? Então, acho que pensando em escala, essa seria a primeira coisa que eu consideraria. Vai lá, Ilana. Ai. Cavalheiros. A primeira coisa que quebra quando uma empresa cresce sem estrutura é o atendimento. Verdade ou exagero? Podem, eu sou obrigada a falar primeiro, né? Você é obrigado, é a regra do jogo. Se não for seguir a regra, a gente cancela. Eu acho que não necessariamente é a primeira coisa, né? Eu acho que quando a empresa cresce sem estrutura, é algo que se perde muito rápido também, é a cultura, né? É aquele cresce, depois organiza, mas é um risco também. Quando a gente pensa nesse crescimento, o atendimento vem, sim, o atendimento ao cliente, mas eu acho que não é a primeira coisa. Então, eu acho que talvez seja um exagero falar que o atendimento é a primeira coisa que se perde. Se a empresa tem foco no cliente, isso vai ser muito considerado ainda assim, sem uma estrutura operacional por dentro, sabe? Mas acho que a cultura
talvez seja uma das primeiras coisas que se perde nesse momento. Acho que se perde com o crescimento acelerado é eficiência, e isso não necessariamente é ruim. Eu não vejo necessariamente que a cultura ela se perde. Eu acho que a cultura ela pode inclusive sustentar nesses momentos de crescimento acelerado, porque vai estar um caos operacional, um caos, uma ineficiência. Eu acho que a eficiência é o que se perde. Ou seja, eu continuo fazendo as coisas, mas eu faço com um custo maior. Eu perco dados nesse processo, eu perco eficiência, eu perco conversão. Às vezes eu tenho sobreposição de função porque eu tive que contratar muito rápido no tempo de treinar. Então eu acho que eficiência é o que se perde com um crescimento muito rápido, mas isso não necessariamente é ruim, né? Então é um movimento natural. Aproveitar um momento de expansão muitas vezes vai inflar a empresa no sentido de ferramentas, vai contratar a ferramenta errada, ou ferramenta que funcionou agora, eu tenho um contrato de 1 ano com essa ferramenta, mas de 3 meses ela já está obsoleta porque cresceu muito rápido e eu preciso de uma ferramenta mais eficiente. Então, ou eu contratei 2 pessoas para fazer funções parecidas porque não tinha aqueles papéis desenhados ainda e foi surgindo de acordo com o crescimento acelerado. Acaba que eu tenho uma abundância tão grande de leads, por exemplo, que eu não preciso ser tão eficiente para atingir o resultado. E se eu não preciso ser tão eficiente para atingir o resultado, naturalmente eu não sou muito eficiente. Então eu não busco aquelas melhorias. Então eu acho que o que mais se perde com o crescimento acelerado é a eficiência, mas não necessariamente isso é ruim. É um movimento que é sempre natural. Eu expando e vou ali, direção, potência e ordem, né? Então eu tenho a direção, tenho a potência, que é, seja, tô escalando, tô crescendo, eu sempre venho atrás com a ordem, né? Tentando organizar, tentando avaliar se os processos estão feitos da melhor maneira correta, melhor maneira possível, se as ferramentas estão adequadas, se eu tenho gente, as pessoas estão nos lugares certos, ou se eu tenho gente suficiente, ou se eu tenho gente demais ou não, ou se os fluxos de trabalho estão organizados ou não. Então é sempre nessa ordem, né? Direção, potência e ordem, direção, potência e ordem. Então, quando eu cresço muito rápido, eu perco eficiência, mas isso é natural, faz parte do jogo e eu preciso buscar essa eficiência depois, né? Eu vejo muito que quando as pessoas elas falam de fato de crescer, de acelerar, enfim, de escalar uma empresa, por exemplo, o principal problema que eu vejo é que elas fazem isso em detrimento da estratégia. Elas acham que isso é a estratégia por si só. Só que isso só faz sentido quando você está no mercado, por exemplo, que você tem efeitos de vencedor leva tudo, né? No sentido de que você tem, por exemplo, poucos players que detêm uma fatia muito grande do mercado. E aí realmente faz muito mais sentido você acelerar esse crescimento, mesmo às custas de eficiência, por exemplo, como o Iago trouxe, porque aí você conquista de fato uma fatia no mercado. A gente tem exemplos aqui no Brasil, por exemplo, o iFood, o próprio iFood fez isso, o Nubank fez isso. Então, que eles começam com um capital muito mais agressivo, então você precisa de fato colocar um investimento muito mais alto naquele primeiro momento para você de fato conquistar uma fatia grande do mercado, e aí depois você vai refinando o produto ao longo do tempo, né? Só que o que eu vejo é que as pessoas elas não levam em conta essas sutilezas e elas simplesmente, não, quero crescer o mais rápido possível porque eu tenho uma meta de faturamento que eu quero dobrar a cada ano, né? Então, em 5 anos a pessoa quer crescer 32 vezes o tamanho da empresa dela e dane-se a estratégia, o contexto, o mercado, o tipo de produto, correções que podem ser feitas no quesito de melhorar a minha visibilidade de dados, minha eficiência de dados, minha eficiência de tomada de decisão. Acontece muito essa questão que o Iago trouxe de inflar o time, então tipo assim, eu preciso crescer pra caramba, então eu vou contratar um monte de gente, e aí quando você olha tem um monte de sobreposição de função, algumas poucas pessoas fazendo muito e muitas pessoas fazendo pouco, então você só a que custo você cresce? Só que mais uma vez, né, é o que o Rodrigo falou, existe uma questão do timing, né, então muitas vezes eu não posso ser um cara totalmente focado na eficiência o tempo todo, porque isso pode impedir justamente o crescimento e de eu conquistar um certo território, né? Sim. Então, às vezes eu preciso acelerar de fato com o que eu tenho e depois eu vou, mas sempre essa atenção, esse estar consciente da intenção e do motivo pelo qual você está tomando as decisões. Essa é a parte mais importante, tomar decisões com intencionalidade e não porque fulano falou que tem que escalar. Exato. E trazendo até de volta a pergunta, crescer sem estrutura afeta tipo, qual o setor principal ali trouxe atendimento, mas depende da natureza do negócio. Então, a gente falando de um software. Se eu cresço um software sem estrutura, qual que é o principal capital intelectual de um software que a gente tem? A tecnologia. Então, talvez o produto seja zoado se eu crescer sem estrutura. Só quando a gente está falando, por exemplo, do mercado digital, alguém que vende, por exemplo, cursos online. Qual que é o principal capital intelectual que tem ali? Provavelmente o expert. Então, cresce sem estrutura. Será que o expert está desempenhando o papel que ele tem que desempenhar? Ou será que tem, igual o Iago falou, sobreposição de papéis? Então, acho que depende muito da natureza do produto. E a gente não pode falar que é um setor específico que vai crescer de uma maneira desorganizada, vai ser mais afetado. Eu não vejo correlação necessária, assim. Eu acho que tem um ponto aí também que
não necessariamente o atendimento, mas a percepção do cliente é uma das coisas mais afetadas com o crescimento acelerado, né? Então, pegando até esse exemplo que você trouxe, me lembrou uma frase até que o Arthur traz, né? A teoria da superexposição, né? Quanto mais rapidamente eu faço as pessoas conhecerem, quanto mais eu faço mais pessoas conhecerem um produto ruim, mais rapidamente eu mostro que aquele produto é ruim para o mercado. Sim. Então, eu escalar muitas vezes quando não está preparado ou quando o meu time de atendimento não está redondo, eu acho que é o contrário, né? Então, eu acabo gerando essa falha de marca, né? Então, eu acabo gerando uma percepção ruim. Então, pessoas que talvez nunca me conheceram, a primeira impressão que elas tiveram foi uma impressão ruim. Então, eu já crio uma marca ruim no mercado, né? Então, é a teoria da superexposição. Se eu tenho algo bom a mostrar, o ideal é que o máximo de pessoas conheçam no Sim. mínimo de tempo possível. Se eu não tenho ainda isso muito bom, tem que ser muito mais controlado para que eu não queime a minha marca rapidamente no mercado. Outro dia eu vi um anúncio no Instagram de uma pessoa que estava rodando tráfego e estava falando assim, eu sei que você teve uma experiência ruim com o nosso produto, era um software, então, tipo, refizemos, contratamos as pessoas e teste de novo gratuitamente. Ou seja, provavelmente todo mundo teve uma experiência ruim com o produto, que provavelmente queria expandir muito rápido, aí fez tudo muito ruim. Aí ele rodou o anúncio para poder tentar, tipo, corrigir a impressão que todo mundo teve. Então, é muito zoado. Isso é um puto exemplo de ineficiência nesse processo, né? Então ele acabou, por conta de talvez uma ambição ali desenfreada, né? Com essa ideia de escalar rápido, Sim. ele acabou escalando, teve essa teoria da superexposição. Acabou algo Mostrou ruim. para as pessoas quão ruim era o produto. Agora ele está tendo um gasto maior em Exato. tráfego e tudo mais para fazer uma gestão de crise com um negócio que nem foi validado ainda. Exatamente. Então É só um ponto eu achei muito interessante, acho que até para mim muitas coisas também trazem um pouco mais de clareza quando vocês falam sobre o time, né, que talvez seja o principal ponto aí desse crescimento acelerado, que eu vejo que o marketing digital ele teve essa bênção de ter um crescimento muito rápido e muita gente cresceu muito rápido, mas cresceu sem algo do mercado tradicional, que é a capacitação. Então, vem muita gente assumindo posições muito importantes sem saber liderar, sem saber gerir um time, sem saber direcionar as pessoas. E acho que isso vai tornando o negócio cada vez mais difícil de engrenar, de crescer, né? Então, eu vejo que realmente essa parte de time, de equipe, de treinamento é um dos maiores gargalos. isso reforça muito a minha primeira fala ali sobre a ineficiência, né? Acho que esses exemplos do mercado digital é isso. Muita gente fez muito dinheiro quando era muito fácil fazer dinheiro. Ou seja, não precisava ser profissional ou eficiente para fazer dinheiro. Então, de qualquer forma que eu fazia, eu vendia muito, porque era abundante, né? Então, o lead era barato, o tráfego ele era eficaz, no sentido de porque tinha poucos concorrentes. Ou seja, eu não precisava, eu não olhava muito para o como, eu só olhava para o que fazer. O que fazer? Eu preciso subir anúncio, preciso de uma página, preciso de uma estrutura mais ou menos assim, preciso de um produto. Então, eu olhava para o que fazer. Quando o mercado está mais complexo, ele está mais maduro, eu preciso olhar mais para o como fazer. Só que se eu não tenho a base teórica, se eu não estudei, se eu não me capacitei como empresário, se eu não entendo de fato aquilo que está sendo feito, eu não sei o como, eu só sei o que tem que fazer. Eu estou fazendo, por que eu estou fazendo meu anúncio e ainda ele não está funcionando? Por que eu estou fazendo minha página e ainda a conversão está metade do que era antes? Por que o meu tráfego está 5 vezes mais caro? Porque ele continua achando que é só o que fazer. Eu só preciso subir anúncio, preciso fazer uma página, eu preciso ter um produto. Só que o como agora é importante. Por quê? Porque eu tenho um concorrente, eu tenho outra pessoa fazendo de outra forma. Tá mais caro o tráfego, eu preciso ser mais eficiente naquilo que eu faço. E eu preciso ser mais eficiente como gestor, porque antes, chovia profissionais para trabalhar, todo mundo queria trabalhar comigo. Agora, tá difícil encontrar profissionais qualificados. Por quê? Porque ele não qualificou, ele não criou plano de carreira, ele não pensou na construção do time a longo prazo, ele não reteve talentos quando passaram por lá. Então, todo esse processo acaba fazendo essa empresa ficar evidente o quão ineficiente ela era. Ela funcionava apesar de ser ineficiente. Por quê? Porque o mercado estava numa ascensão. Agora que o mercado está mais numa linha mais contínua, num crescimento mais tímido, acaba que o próprio mercado não está puxando essas empresas. Essas empresas que têm que ser eficientes e subir sozinhas. Por isso que hoje a gente tem muito mais discrepância entre os primeiros colocados e a galera que está começando. Por quê? Porque conforme eu consigo tornar o meu negócio mais eficiente, eu tenho mais dinheiro, fica mais difícil para quem está no meio da tabela ou para quem não se profissionalizou de fato, né? Vai lá, Vamos lá? gente. Quem é o próximo? Sem café aí, não? Onde você colocou isso daqui? Joguei longe assim, ó. Nossa. Nossa, as perguntas estão muito parecidas, né?
É que eu acho que tudo Conta é pra sobre gente, Rodrigo. Qual que é escala a pergunta, então? É, nesse exato. episódio. A pressa por escalar é o maior inimigo da sustentabilidade. E aí tem uma pergunta aqui, né? Quando a ambição acelera mais que a estrutura, o que acontece? Qual que é a Quando a ambição acelera mais do que a estrutura, o que acontece? Acho que a gente... É exatamente o que a gente falou, galera. Exato. É tipo a questão a resposta mesmo, a gente vai se tornar. Falar sobre erros comuns em empresas que cresceram rápido demais ou que frearam na hora certa. Mas essa questão de frear na hora certa eu acho interessante também, É porque difícil saber, né? é difícil saber e é difícil ter a humildade de admitir. Exatamente. Porque eu já falei pro mercado inteiro que eu sou muito bom, que eu faço, eu faturo, e eu tenho tantos colaboradores, funcionários, gente trabalhando para mim, que eu faturo tantos milhões por ano. E aí você depois falar, não, peraí, não, eu tenho que dar um passo para trás, eu tenho que corrigir erros Exato. que foram se propagando ao longo do tempo, mas que eu achava que não eram tão importantes, ou achava que não iam afetar tanto assim no final das contas, né? Isso aqui que eu tinha falado que eu discordo, por quê? Talvez a pessoa tá com pressa para escalar, igual a gente estava falando de ganhar espaço no mercado, igual você deu o exemplo do Nubank, só que ele se planeja sustentar no futuro. Então, talvez ele tenha algum, por exemplo, capital vindo de fora, de algum venture capital, tem alguma estratégia por trás. Então, não necessariamente a pressa por poder escalar vai atrapalhar a sustentabilidade se tiver no plano a sustentabilidade futura. Então, Eu não diria nem pressa, eu diria mais questão de agilidade mesmo, porque a decisão por tomar uma fatia grande no mercado numa velocidade alta é uma decisão estratégica. sim, A estratégia é... o lançamento da Fazedorina Black. Exatamente. A gente lançou. Isso é consequência de uma decisão pensada. Exatamente. E a Com gente risco calculado, né? Exato. A gente poderia ter lançado em janeiro, igual a gente falou, a gente decidiu por lançar na Black para poder ter mais usuários e conseguir estudar qual que é o comportamento dele lá dentro também. E o ponto mais importante aqui não é nem o sucesso de ter lançado, porque não necessariamente a decisão ela foi tomada pensando numa resposta certa, porque não existe uma resposta certa. Então a gente poderia ter tomado a mesma decisão e o resultado ter sido pior, pode ter sido um resultado ruim, a gente não validar o produto, a gente expor um produto, e tá tudo bem porque a gente tomou a decisão consciente. Esse que é o ponto principal, é a decisão consciente. E sabendo que se desse errado, não quebraria o negócio, não mataria o negócio. Mas se der certo, a gente vai conseguir ter uma vantagem. Então Intencional, né? É intencional e é sempre um trade-off, que nem falou o Rodrigo, né? Então é cobertor curto. Nunca vai ter uma resposta, não existe resposta certa. Existe a resposta que eu tomo de acordo Exato. com as diretrizes que eu tenho do meu negócio, contexto no mercado, análise do concorrente. Então é mais ou menos essa lógica. E eu acho que até tem um exemplo muito bom para poder falar, tipo, essa coragem de poder fazer escala, que em 2020 a OpenAI decidiu por escalar muitos modelos de linguagem. O que significa? Aumentou muito a quantidade de parâmetros, apostando que aumentando muito a quantidade de parâmetros poderia ficar bom. E isso fez com que todo mundo quisesse escalar depois. Então surge um monte de concorrente querendo escalar também, por uma coragem que ela teve de falar, tá, vamos testar esse negócio gastando muito dinheiro em computação, muito dinheiro ali em parâmetro para ver o que acontece. Deu muito certo e todo mundo começou a fazer o mesmo. Então talvez, até trazendo para o mercado digital ou para qualquer tipo de negócio, se a pessoa tem uma coragem ali de falar, tá, vamos investir nisso aqui e ver o que vai dar, talvez pode dar um resultado muito bom também. Então, eu acho que tem um pouco de coragem nessa parte de escalar. Mesmo não tendo essa visão ou essa resposta garantida de que escalando mais ela vai ter um maior retorno. Sim, sim. E assim, depende do contexto de cada negócio também, porque negócios menores, principalmente, eles têm um custo menor caso você erre. Então Sim. faz sentido você tomar o risco. E é lógico que esse faz sentido, ele vai variando de acordo com esse custo, né? Acho que um bom exemplo também é tem várias empresas grandes e a gente vê muito o nosso mercado e mercados mais recentes, né, muito afetado emocionalmente ainda, ao que o Rodrigo falou, a tomar decisões de voltar atrás e tal. Mas tu olha qualquer grande empresa, né? Então olha a quantidade de produtos que o Google lançou e que não foi para frente. O Google já tentou lançar rede social, já tentou lançar ferramentas, a Bard, Microsoft. que se tornou o Gemini depois porque era uma bosta o primeiro modelo que eles lançaram. Exato. Pois Então, muitas vezes é entender que isso faz parte do jogo, né? Então, esse é o lance, é olhar o jogo de uma forma mais macro. Exato. E a gente olha muito com o estômago, muito na forma muito micro, né? Então, enxerga determinado, como se a gente utiliza o faturamento, talvez, como a métrica de sucesso única, né? E às vezes ela não é, porque depende do contexto, na verdade, tudo depende, né? A gente fala muito sobre isso nos nossos programas, da nossa forma de fazer a nossa gestão, né? Tudo depende, a gente precisa fazer as pazes com depende, só que a gente precisa saber o nosso depende. Então,
Isso aqui faz sentido pra gente? Depende. Depende do quê? Depende do que a gente está buscando, depende do mercado que a gente está inserido, depende dos nossos concorrentes, depende do nosso histórico, depende do nosso orçamento, depende do time que a gente tem, depende do rumo para onde a gente está indo, né? Então, todas Exato. essas variáveis são importantes para uma tomada de decisão. Exato. E o ponto que eu ia trazer, que eu acabei de lembrar, era justamente assim, quando você vai amadurecendo um negócio ali, por exemplo, as decisões que você toma, elas vão levar um tempo para você, de fato, descobrir se aquilo funcionou ou não. Não é uma questão, daqui a 3 dias eu descubro, daqui a 1 dia. Só que se eu falo assim, beleza, a gente vai ter que investir 1 milhão, 500 mil em alguma ação, só que a gente só vai descobrir daqui a 3 meses se funcionou, opa, peraí, o negócio começa a mudar de figura, então eu tenho que pensar bem, será que vale a pena, será que não vale, do que eu vou abrir mão? Qual que é o risco que eu estou assumindo? Cuja E oportunidade. se a minha decisão demorar 1 ano para eu descobrir se funcionou ou não? E se eu, Ter fôlego entendeu? Eu pra vou ter que aguentar, contratar né? gente, eu vou ter que desenvolver um novo produto, eu vou ter que criar uma nova... O que eu tenho que fazer? E aí a gente entra naquela questão Tem 2 coisas que eu quero falar. Primeiro é isso, que quanto mais distante é esse ponto de retorno, né? Como é que se diz? Break-even de alguma determinada ação, quanto mais tempo demorar para validar aquela ideia, mais difícil é de tomar essa decisão. Mas, quanto mais difícil é tomar essa decisão para mim, também é mais difícil para o meu concorrente. Então, se eu pago o preço daquilo e Custo aquilo de risco. funciona, é algo que eu crio uma distância em relação ao meu concorrente, né? O que a gente chama uma vantagem competitiva Exato. em relação àquele concorrente. É o que Um exemplo até nós aqui, né? Então, quando a gente trouxe o Anor, por exemplo, a gente entendeu que a IA impactaria o nosso negócio e a gente não quis, vamos aprender nós. Não, vamos pagar e vamos trazer um profissional já qualificado para acelerar o processo. Então, muitas pessoas do mercado já queriam implementar IA, mas elas não pagaram um preço, né? De apostar aquilo quando não tinha uma garantia de retorno, né? Uma garantia de que aquilo seria realmente o melhor passo. Geralmente a galera, vamos voltar em direção potência e ordem que você fala toda hora e que é a metodologia que a gente usa aqui. Escalar só potência sem escalar direção e ordem perde sustentabilidade. Se o negócio não crescer... em alguma coisa, você gata também pra mim. Isso aqui foi programado. Não é possível. Se o negócio não crescer agora, vocês podem perder o time de mercado. E aí? Eu concordo com isso, principalmente se você está lançando, por exemplo, vamos pegar o time que a gente tem agora de IA. Então, todo mundo está postando alguma coisa, está publicando alguma coisa, algum produto, algum curso de inteligência artificial. A galera tá, entre aspas, certa por uma questão de aproveitar o time. Eu acho que o empreendedorismo ele tem uma parcela de sucesso atribuída ao timing do negócio, então eu acho que faz sentido. Só que a gente está falando de sustentabilidade, eu acho que não se sustenta ao longo do tempo se não tiver uma base sólida. Então, se o negócio não crescer agora, mas o que adianta crescer sem sustentabilidade? O lance da inteligência artificial é um grande exemplo e a gente pode ver, inclusive, o mercado em si, né? Muitas pessoas estão aproveitando o timing, só que umas estão aproveitando de uma forma séria e outras não. Sim. Outras estão fazendo simplesmente, estou fazendo um agente no GPT, preciso colocar IA no meu infoproduto. Daí a pessoa vai lá e enche de agente, só que aquele agente não tem metodologia, não tem base, ele é parecido com as respostas do próprio GPT, ele não tem nenhuma personalização, ele não tem a ver com a metodologia, ele foi feito por alguém do time que assistiu um vídeo no YouTube sobre inteligência artificial, não sobre alguém que realmente entende sobre a parada. Então, depende de como você vai fazer. Várias falhas de segurança, então a gente já observou, inclusive concorrentes nossos, né, que lançaram produtos iguais ao nosso, né, então convenhamos, e acabaram só que fazendo de qualquer jeito, né, foram lá e conseguiu vazar prompt, conseguiu ver falha de segurança em relação, inclusive, aos usuários expostos, né, então isso até é ilegal, então Exato. é um problema muito grave de ser feito, porque a pessoa simplesmente quis aproveitar o time, mas aproveitou de qualquer jeito, né, então ela aproveitou o momento para surfar uma onda, mas entrou na onda de qualquer jeito, né? Então entrou de qualquer forma, tá tomando um caldo. E é isso, esse é o resumo, né? Eu adicionaria um adendo aí, na verdade, porque muitas pessoas elas acham que tem que surfar todas as ondas. Começou uma nova onda aqui no mercado, seja no mercado digital, seja de qualquer outro mercado, tenho que aproveitar, porque senão vou perder essa oportunidade, tal. E muitas vezes a estratégia é simplesmente dizer não. No sentido de, beleza, isso aqui não faz parte do núcleo do negócio, não faz parte da essência daquela coisa ali. Então eu preciso de fato filtrar, isso faz sentido, isso não faz sentido. No nosso caso aqui, quando a gente resolveu trazer o Anor, justamente a gente enxergou na IA não uma mudança do negócio como um todo, mas teria mudanças evidentemente, mas não mudaria a essência da coisa. Sim. Né? Então a gente trouxe de uma forma muito complementar. E eu vejo que muitas vezes as pessoas cometem o erro de simplesmente tentar ir atirando para todo lado e falar,
Vou ver o que funciona e vou testar tudo aqui ao mesmo tempo, só que a que custo também, né? Eu acho que trazendo para uma escala bem menor, assim, acho que é porque o Gui tá na minha frente, que é a segunda vez que eu trago referência de conteúdo, mas basicamente as pessoas quererem seguir trends para viralizar, né? O objetivo da viralização é trazer um volume muito grande de espectadores, né, de pessoas. Só que às vezes você inunda o seu perfil com um monte de gente que não tem interesse nenhum no seu produto, e aí você não vende, aí você traz um monte de gente nada a ver, só porque você quis seguir uma trend, né? Quis chamar a atenção nesse sentido. Então, eu acho que tem um risco muito grande em seguir esse tipo de timing, né? Seguir essas oportunidades do mercado, quando você não pensa na estratégia, quando você não está disposto a pagar o preço, e quando você está fazendo aquilo só porque tem um monte de gente indo na manada, né? Então, trazendo para uma esfera de conteúdo, mas acho que faz sentido a gente pensar dessa forma também. Não é toda trend que você tem que seguir só porque a música está em alta, só porque aquela dancinha, aquele vídeo está em alta, né? Faz sentido com o seu posicionamento, com o seu branding, fere a sua marca. Então, tem tudo isso para considerar antes de você... E eu acho uma coisa extremamente difícil de ser feita. Você simplesmente botar os pés no chão e dizer não. Porque parece que se você errar, você erra sozinho. Quando tá todo mundo fazendo, é mais fácil, porque, tipo, se todo mundo errou, então, todo mundo errou. Não tava só... O mercado, de maneira geral, errou. E isso... Não tem essa mimetização. No... Isso é um exemplo, isso a gente pode fazer uma analogia com o sentido de maturidade, tanto empresarial quanto de ser humano. Né? Então, a tendência quando a gente é jovem, né, é justamente procurar o grupo para errar, procurar algo que se identifique, porque lá não vai ser eu tomando a minha decisão, sustentando, tendo a personalidade, né? Então, empresas imaturas, empresas em fases da adolescência, digamos assim, que a gente fala, né, que é aquele limbo, aquela confusão, ela acaba indo para essa linha, né? Tipo, vou seguir a manada, vou seguir aquilo, por quê? Porque ela não desenvolveu uma identidade muito forte. É a mesma coisa quando um ser humano não desenvolveu a sua personalidade de maneira muito forte ainda. Então eu preciso ter essas duas coisas, né? É uma analogia que funciona tanto para o ser humano, né? Então todo ser humano que tem uma personalidade forte, ele recebe influência do ambiente, sim, mas é uma influência muito menor. Ele filtra, ele já sabe mais ou menos quem ele é, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe quais são os valores, então ele consegue fazer parte daquele ambiente sem necessariamente ser totalmente influenciado por aquele ambiente. E a mesma forma uma empresa no mercado. Então eu faço parte de um determinado mercado. E se eu tenho uma empresa com uma personalidade desenvolvida já, eu acabo mantendo certos limites, né? Tendo um filtro em relação ao que está acontecendo que os meus concorrentes estão fazendo, né? Às vezes eu brinco também, se você ficar tomando as decisões só com base no que seu concorrente faz, não esquece de pagar o salário de CEO para o seu concorrente, né? Porque é ele que está tomando as decisões do seu negócio. Exato. Então, e é muito importante a gente ter essa identidade muito clara, tanto nós como seres humanos, né? É uma busca constante que a gente vai sempre amadurecendo, quanto empresa. Então, quanto mais claro eu tenho a minha identidade, mais facilmente eu consigo dizer não para as pressões externas que tem, né? Eu acho que o mercado ele tem uma mania muito ruim, eu acho, de separar teoria de prática. Como se teoria fosse só ficar lendo livro, estudando e nunca... e a prática consolidasse aquilo. Lógico que tem uma questão aí, mas quando a gente fala, por exemplo, de estratégia, de visão de mercado, etc., isso é uma teoria. Ou seja, a gente entender como que é a estrutura daquele mercado, como que o nosso negócio está posicionado em relação a outras empresas, tudo isso é uma teoria, que tem que, claro, virar uma ação prática que vai virar uma tomada de decisão de negócio, evidentemente. Mas o C.S. Lewis, ele dizia que o homem ele só sabe dizer o que é uma linha torta se ele sabe o que é uma linha reta. Então, eu vejo muitas pessoas, quando elas ficam mudando e tentando surfar a onda a todo momento, elas não sabem o que é a linha reta. Elas simplesmente estão mudando de direção o tempo todo. E se você tem um negócio que a cada 3 meses você precisa pivotar, cara, você não tem um negócio. Eu acho que volta naquela carta da sustentabilidade com a escala, porque se você troca muito... É tipo aquela... Vocês nunca viram a menina que ela namora o boiadeiro, dela começa a gostar de cavalo e no rodeio. Aí ela namora o cara que tem um carro rebaixado, daí ela começa a andar, tipo, que nem mano, andar de skate, enfim. É mais ou menos isso. Nunca... Tu nunca não conhece ninguém assim? Eu conheço, a pessoa que muda de personalidade conforme o relacionamento que ela tem. Sim, é isso que eu quis dizer. Um exemplo, não é alguém específico. Entendi, conheço, não, acho não é alguém direcionado. Quem não, é um estereótipo. Não, direto falando, mano. Não, mas
Eu acho que ficar trocando muito do que a pessoa faz, então agora a onda do low ticket, aí a pessoa roda low ticket, aí não dá certo, ela vai para high ticket, aí não dá certo, ela não sustenta a decisão, ela não consegue escalar também. Como se a precificação fosse a única variável. A estratégia, a precificação. É isso. Eu acho que é isso. E aí a pessoa que vendia high ticket, agora high ticket com IA. Low ticket. Estratégia desconfortável pra caramba. Fica um viciado, entendeu? Porque ele fica sempre esperando, pô, o que o outro tá fazendo, o que o outro tá fazendo, ele tá sempre mudando. É um negócio esquizofrênico. E ele tem esperança de que se ele mudar a estratégia, de tudo que ele já fez, é essa nova estratégia que vai alavancar todo o negócio dele, que ele não conseguiu ao longo de 9 anos, 10 anos. Carta dourada. A última. Nossa, isso aí se pega no olho. Carta dourada. O que pouca gente fala sobre escalar uma operação sem perder cultura, qualidade e autonomia. Uma visão rara, um princípio interno ou uma verdade difícil que não está nos livros. A minha opinião, que é mais contraditória aqui, é que eu acho que escalar sem ordem não necessariamente é prejudicial à cultura. Eu acho que é pelo contrário. Eu acho que a cultura se fortalece no caos e se existe uma cultura muito forte é o que sustenta a falta de ordem. Então, tipo, se eu não tenho processo definido, se eu não tenho... a empresa é uma bagunça, mas eu tenho uma empresa que eu confio, eu tenho pessoas que se dão bem entre elas, que confiam umas nas outras, que estão dispostas a fazer acontecer, que vivem os valores da empresa, na minha visão, é a cultura que vai sustentar nesse momento, não o contrário. Então, eu acho que, tipo, a cultura, ela vem antes de tudo. Então, se eu tenho uma cultura muito forte, eu vou passar melhor pelos momentos de caos, pelos momentos de crise, vou passar melhor pelos momentos difíceis. Então, e a cultura não é algo que o ambiente, ele, digamos assim, os processos, as metas, a pressão, não é isso que forma a cultura. A cultura é muito mais uma questão relacional, uma questão de transparência, de confiança entre as pessoas que fazem parte, e é justamente a cultura que vai fazer com que essas pessoas se mantenham motivadas quando a empresa for um caos. Então, a minha opinião polêmica, um pouco contraditória sobre isso, é isso aqui. Então, eu não preciso entregar uma empresa confortável para as pessoas terem a minha cultura. Muito pelo contrário, eu preciso entregar desafios e entregar clareza de como a gente vai tomar essas decisões. Onde que existem os pontos mais altos de cultura na vida? São em questões esportivas, né? Então, de alta pressão, por exemplo, vai jogar uma final de Champions League. Cara, eu tenho que ter uma cultura forte, eu tenho que ter... E muitas vezes o cara nem se dá muito bem com o outro, se dão mal entre eles. Quando eu fui, foi assim mesmo. Foi Quando você quebrou o dedo ali do nosso amigo ali? No final da Champions de Alphaville ali. E aí, uma competição esportiva, e por exemplo, na guerra. Então, eu tô nas piores condições que um ser humano poderia estar. Mas é o momento onde a cultura mais está forte. Porque, eu preciso confiar na pessoa que está do meu lado. Sim. É a frase da trincheira. Exato. Então, o lance da... Qual é a frase da trincheira? Mas quem está na trincheira com você é mais importante que a guerra. Algo nesse sentido. É isso aí. Tolstói, essa frase, eu acho. Tolstói? Acho que é. Joga aí, depois alguém me confirma. Se for do Tolstói, mantém. Se não for, a gente corta essa parte. Tem 50% de chance, né? Ou é, não é, né? Boa. Mas eu acho assim, até que puxando também pro lado da E estratégia. de guerra assim, os russos entendem. Mas puxando assim pro lado da estratégia, né? Eu acho que a cultura também, ela sempre tá muito alinhada ali com a estratégia, sabe? As duas coisas andam juntas no final das contas. Então, tipo assim, eu tenho, por exemplo, digamos que realmente eu preciso de uma empresa que ela escale muito rápido, porque eu preciso de uma fatia grande do mercado e vai ter um investimento muito grande e eu não consigo me preocupar neste primeiro momento em medir os canais mais eficientes, enfim, eu preciso de mais velocidade, mesmo que isso me sacrifique outras coisas. Eu preciso de um certo tipo de personalidade no time. Eu preciso de um certo tipo de pessoa no time que esteja alinhado com essa visão também. Então não são coisas totalmente diferentes, como eu tenho uma estratégia, mas uma cultura completamente dissociada. As duas coisas andam juntas no final das contas, né? E aí eu concordo muito com o Iago quando ele diz que, de fato, uma coisa retroalimenta a outra ali no final das contas. Também acho. Se torna antifrágil, né? Quando passa pelo momento de caos, ela sai mais forte do caos do que quando ela entrou. O caos, ele filtra se isso foi bem feito. Sim. Só que isso só vai acontecer se as lideranças se manterem firmes nesse momento de caos. E tiver uma unidade. Serem fiéis à cultura nesse momento de caos, porque é o momento mais difícil. É muito fácil eu manter a cultura quando tá tudo bem. É muito fácil eu seguir os valores quando tá tudo bem. Aí todo mundo, é corajoso, entendeu? Sim. Coragem é um dos nossos valores, por exemplo. É difícil ser corajoso na hora que o problema tá acontecendo.
né? Onde, pô, aconteceu um problema no lançamento, a pessoa diz, pô, fui eu que errei. Responsabilidade extrema, coragem para assumir, porque vai fazer o cara do lado olhar, e se o líder começa a acusar, ele começa a falar, não, o problema é esse, o problema é aquele outro, né? Vocês são incompetentes, não. Toda vez que o líder fala que o time é incompetente, ele atesta que ele é incompetente também. E tá tudo bem, ele pode ser incompetente em vários momentos, só que ele tem que ter a coragem de admitir isso. E isso que vai fortalecer a cultura, né? Então isso que vai fazer com que inclusive o time admita o erro depois, quando ele errar, porque ele viu o exemplo no líder. Então, e aí eu preciso ser coerente com a minha cultura, com a minha identidade, nesses momentos principalmente, porque é muito mais fácil eu ter a cultura quando as coisas estão boas, porque daí tá todo mundo, não tem conflito, né? Mas a cultura ela se prova justamente nas decisões difíceis, né? Então, pô, eu demito ou mantenho uma pessoa? O último lançamento foi ruim, vou diminuir o investimento ou eu vou manter o investimento que eu identifiquei? O problema, eu lanço esse produto ou não lanço esse produto? Então, todas as decisões, todos os pontos que a gente está falando, todas as conversas, todas as interações, ou ela reforça ou ela prejudica a cultura. O tempo todo. Mas, quando está acontecendo um momento difícil, está todo mundo esperando o líder tomar uma decisão, agir. E essa decisão e essa ação e a forma como ele se comporta perante esses problemas vai reforçar ou não a cultura. Escalar é bom, desde que seja da forma correta, ou seja, direção, potência e ordem. Escalem com segurança. Obrigada, gente. Aprendi várias coisas aqui com vocês hoje. Espero que você também aprenda. Mas foi bem legal, achei uma dinâmica Também. legal. Seja.